Ok, estamos de volta. Então agora iremos fazer aquela revisão de 5 minutos. Então acompanhe comigo, joga na tela. Isso! Jogou na tela? Já está na tela. Aula 7.2. Então nós... Opa! O que é isso, rapaz? Tá aqui. Tá calibrada. Pronto. Aula 7.2. Falamos na aula de hoje sobre as revoluções socialistas na Rússia. Quando se fala as revoluções, lembra? Porque teve a Revolução Branca, depois tivemos a Revolução Vermelha e depois tivemos a Guerra Civil. Por isso o termo revoluções socialistas. Quem é que vai ganhar? São os bolcheviques. Lembra que existia um grupo de... Não seria... Olha só, olha o termo. Seria um grupo com... Também não. Existia na Rússia um grupo insatisfeito com a política. Isso, traz aqui para mim, deixa eu explicar. Ó, existe a Rússia de 1905, quando teve o massacre do Domingo Sangrento, que a população fez ali uma petição, levou para Nicolau II, conhecido como paizinho protetor, e ele já revoltado, sei lá, e por não aguentar a pressão, manda a tropa cosaca tocar um terror na população, tem muita gente morta. Percebeu que ali foi uma previsão do que viria a acontecer lá em 1917. Vamos dizer assim, um ensaio para uma revolução. Aonde eu quero chegar? Na Rússia existia um grupo de pessoas insatisfeitos com a política adotada por Nicolau II. Eu não vou dizer que existia um pessoal contrário, um pessoal de esquerda. Esse termo vai ser dado no século XX, bem lá na frente, lá pela década de 50, 60, por aí. Era um grupo contrário. Hoje você fala oposição, situação, mas esse mesmo grupo que estava insatisfeito com a política de Nicolau, esse grupo chega no poder. Mas dentro desse grupo ainda vai haver uma rachadura. O que são contra e o que são a favor. O que admite e o que não admite. O que é favorável e o que não é favorável. Até que alguém coloca, quem está no poder é a situação, quem está fora do poder é a oposição. Aí vem um termo de esquerda, de direita e tal. Tudo isso foram nomenclaturas criadas ao longo do tempo, que hoje é muito rotulado. A pessoa que é um liberal, a pessoa que é conservadora. Isso polarizou muito a política atualmente, tá bom? Só para refrescar a memória de vocês que isso surge lá na Rússia. Segue no quadro. Olha lá. Houve então o declínio do Império Russo. Nicolau I foi o que mais contribuiu para esse atraso da Rússia. A economia predominantemente rural era governada por autocracia absolutista. O Nicolau II, ele começou em 1894 e foi a derrocada do czarismo. Houve com ele o Domingo Sangrento e a insurreição do encouraçado Potemkin, durante o seu império, né? O seu governo. Podemos dizer aí que teve a origem do partido, o Partido Operário Social Democrático Russo, que vai ser liderado por Lenin e Trotsky. Os bolcheviques são a maioria e os mencheviques são a minoria. Mas é de um único partido. Era um grupo que estava insatisfeito contra Nicolau. Certinho? Grupo liderado por Lenin eram os bolcheviques e o outro grupo era liderado por Martov, que eram os mencheviques. Claro que a ideia de Lenin vai sobressair, vai ganhar efeito. Como que se deu o fim do czarismo
e a chegada da supremacia bolchevique no poder. No dia 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais, burguesa, irão depor Nicolau II e vão tomar o poder. Ao tomar o poder, eles criam essas 3 fases que vai culminar com a revolta, a Revolução de 1917. É até importante vocês ficarem sabendo, aluno, esse termo revolução. Ó, olha aqui, o termo revolução. Revolução é quando eu tenho uma alteração na estrutura social, política, econômica, estrutural. Na primeira fase, então, tivemos a Revolução Branca, conhecida como a Revolução Liberal Burguesa. Na segunda fase, eu tenho a Revolução Vermelha, também conhecida como a Revolução Comunista. Na terceira fase, eu tenho a Guerra Civil. Pronto, que é 1917. Aí o bicho pega, né? Bom, na sequência, no dia 7 de novembro de 1917, os bolcheviques ocuparam lugares estratégicos da cidade de Petrogrado. Então, o Conselho dos Comissários do Povo, houve pedido de paz, houve o confisco de propriedade privada e também houve a estatização da economia. Conseguiu manter-se no poder graças à resistência militar do Exército Vermelho. Quem? Os bolcheviques. Tá bom? Nisso, o que dá a entender que a Rússia, então, ela altera a sua denominação de Império Russo para agora um regime socialista, implantada aí pelos bolcheviques. Vem para mim. O lance é o seguinte: logo que é instalado em 1917, se não me falha a memória, em 1921, Lenin morre. Todas aquelas ideias que foram adotadas por Lenin irão por águas abaixo. Não será cumprida. Por quê? Logo vai haver uma briga entre Stalin e Trotsky. Stalin ganha, manda matar Trotsky, e aí Stalin coloca o regime que ele achar melhor. Modifica o socialismo na essência. Depois de Stalin, eu terei o Nikita Khrushchev, até chegarmos aí com Mikhail Gorbachev, na década de 90. Aí é quando a Rússia deixa de existir. Na verdade, aí ela se transforma em União Soviética, a União Soviética deixa de existir e voltando a ser o SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Aí é criado o Uzbequistão, Cazaquistão, outros países ali no entorno, próximo do que era o Império Russo na época. Tá bom? Bom, agora é o seguinte, você vai ficar com essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Ok, estamos de volta. Paramos no mesmo local e voltamos no mesmo local, né? Porque é muito rápido mesmo. Vejam, nas atividades que você acompanhou a aula, vamos lá para a primeira resposta, primeira pergunta. Diz o seguinte, primeira pergunta... Opa! Primeira pergunta... Ninguém viu. A repressão violenta contra a população desarmada acabou com o imaginário popular do czar, tido como um protetor, e desencadeou uma onda ainda maior de greves e revoltas, com especial destaque para a insurreição do encouraçado Potemkin. Essa repressão
ficou conhecida como, dois pontos, A, Domingo Secreto, B, Praça Vermelha, C, Revolução Russa, D, Comunismo de Lenin e letra E, Duma. Vejam, pergunta é, a repressão violenta contra a população desarmada acabou com o imaginário popular que tinha o czar de ser protetor do seu povo. E isso acabou virando uma onda ainda maior de greves e revolta, em especial destaque para a insurreição do encouraçado Pontequim. Viu? Essa repressão ficou conhecida como A, Domingo Secreto, B, Praça Vermelha, C, Revolução Russa, D, Comunismo de Lenin e letra E, Duma. Bom, aluno, se você marcou Domingo Secreto, está correto. Lembra que a população fez uma petição e foi entregar até o paizinho, como ele era chamado. E a população será recebida com bala. O que era um movimento pacífico de paz, em um domingo pela manhã, se transformou em um movimento de Domingo Sangrento. Viu aí? Ok. Próxima. Em 1898, ideais socialistas passaram a ser difundidas através da criação de partido com ideais marxistas, como o Partido Operário Social Democrático Russo. Esse partido teve entre seus líderes A, Stalin e Hitler, B, Lenin e Trotsky, C, Alexandre II e Nicolau II, D, Martov e Trotsky, e E, Nicolau II e Stalin. Vejam, senhores, quem eram os seus líderes do POSDR. POSDR, Partido Operário Social Democrático Russo. Se você marcou Lenin e Trotsky, está corretíssimo. Eles irão fundar os bolcheviques, né? Lembrando que o Martov era dos mencheviques. Tá certo? Bom, sequência. Próxima questão. Ela diz o seguinte: opa, agora é hora do Enem. A pergunta deve ser top, né? A Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. A cenário alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo. A. Com a abdicação do czar, estabeleceu-se uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório. B. Lenin, prisioneiro político exilado da Sibéria, ficou excluído do processo revolucionário. C. O governo socialista colocou em prática imediatamente o projeto de reconstrução da economia como a nova política econômica, NEP. D. No nível político, o governo revolucionário promulgou, no mesmo ano,
uma nova Constituição que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Letra E. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração nas leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado, pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. E agora, aluno, o que tu me diz? Seria qual a resposta aí? Se você marcou a letra E, está correto. Exato. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado, pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. Essa teria sido a resposta da questão 3. A Revolução Russa derrubou o regime cristianista e estabeleceu o socialismo no país, viu? Tá bom? Bom, podemos partir para a próxima? A quarta? Ok. Questão 4. Os sovietes da Rússia reuniram-se em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. Quais as medidas tomadas por esse congresso? Na pessoa de Lenin, quais as medidas tomadas por esse congresso? Já sabe, aluno? Bom, se você sabe, parabéns. Se você respondeu pedido de paz imediata, confisco de propriedade privada e a estatização da economia. Esse vai ser serão as medidas tomadas pelo Congresso. A primeira coisa que pediram foram a paz, que se restabelecesse, e depois confiscaram as propriedades da nobreza que fugiram da Rússia e procuraram estabilizar a economia, que é a estatização. Fechou? Bom, fica aqui o material complementar. Não esqueça de ler o material complementar. Assistir o documentário sobre Rússia, da History Channel. Duração de 44 minutos e 1 segundo. Disponível nesse link que sai para vocês. Tá bom? É bom que vocês assistam e façam a comparação do que foi dito na aula. Tem algumas informações também novas que vocês poderão absorver muito bem e ampliar os seus conhecimentos através dessas outras informações. Tá certo? Vamos lá, então? Infelizmente, acabou a aula, pois é. Eu fico por aqui, mas aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.